Então, boa noite. Então, nós vamos começar o nosso segundo encontro hoje desse curso Guerra Cultural, promovido pelo curso Dom Viçoso, né? Pelo Centro Dom Viçoso. E hoje, o nosso assunto, ele vai tratar de um pedaço da Guerra Cultural. Na semana passada, eu fiz a introdução do curso e as pessoas devem ter ficado com aquela impressão assim, nossa, mas que dimensão de fenômeno é esse, né? Temporal, em termos de assuntos correlacionados. Realmente o primeiro encontro ele teve esse objetivo, mas agora a gente precisa começar a selecionar pedaços da história para contá-la, né? Então hoje nós vamos focalizar na relação da história da filosofia com a história da própria igreja. Se vocês quiserem colocar um título aí para o encontro de hoje, História da Filosofia e História da Igreja. E aí, obviamente, que não é história do tempo inteiro, né? Nós vamos selecionar alguns tempos aí, tá bom? Então, no primeiro momento, nós vamos pontuar algumas questões de degradação da filosofia, produção de antifilosofias e antifilosofias que tiveram muito sucesso em termos assim de conquista dos ambientes públicos, né? E como é que essas antifilosofias elas interferiram no modo da igreja fazer teologia. Então, na verdade, teólogos, né? Teólogos das mais diferentes correntes influenciados por essas novas propostas filosóficas, que hoje a gente sabe que são antifilosóficas. Eles foram trazendo um fenômeno complicado para dentro da igreja, né? Então, que fenômeno é esse? É o modernismo, certo? Então, o modernismo como uma corrente filosófica típica aí do século XIX, final do século XVIII, século XIX inteiro, início do século XX, a gente ainda está sob a influência desse fenômeno, e esse fenômeno filosófico, essa corrente filosófica, ela tem várias correntes que a compõem, né? E nós queremos traçar a origem dessas antifilosofias que compõem o movimento modernista a partir de dois pensadores, Kant e Hegel. Hegel com H, tá bom? Então, beleza. Então, quais são os blocos da discussão? Primeiro nós vamos entender um pouquinho do pensamento do Kant e depois do Hegel. Depois nós vamos ver como que esse pensamento ele causou um estrago muito grande na Igreja Católica no século XIX, a tal ponto que o Papa Pio X, em 1907, o Santo Pio X, teve que escrever uma encíclica para falar bravamente para a Igreja, especialmente para a hierarquia, em 1907, que a Igreja precisava voltar atrás com toda a força. E esse Papa foi muito mal compreendido nas décadas seguintes, né? Então, a gente vai perceber claramente as antifilosofias de Kant, especialmente a de Hegel, ali sendo denunciadas sem o Papa falar de um deles, mas está ali o tempo inteiro sendo denunciado isso. E em seguida, depois que a gente trabalhar com essa encíclica, ela chama Pascendi Dominis Gregis, vocês já vão ter o nome dela aí depois, aí nós vamos pular, isso foi em 1907, né? Aí nós vamos pular lá para a década de 60, quando o movimento teológico chamado Teologia da Libertação começou a crescer, e a gente vai analisar um dos documentos em que o cardeal Ratzinger, o Bento XVI, ele condena a Teologia da Libertação, e a gente vai perceber que na década de 60 esses teólogos estavam desobedecendo o que o Santo Pio X já tinha condenado em 1907. Não precisava nem do Bento XVI escrever o que ele escreveu, era só a igreja voltar na Pascendi que estava tudo lá, tá bom? Então o foco de hoje é esse, tá ok? Mas antes, quem tem a palavra, não precisa, talvez não pegar, porque a gente, anotem a citação, Eclesiástico 43. Como a gente vai falar de degradação da filosofia e degradação do conhecimento da realidade, então a realidade existe, e nós, seres humanos, somos capazes de conhecê-la. A igreja sempre afirmou isso, né? Só que o nosso conhecimento da realidade, ele não é um conhecimento perfeito. E a igreja sempre afirmou isso também.
mas nós temos condições de conhecer a realidade. E em Eclesiástico 43, especialmente dos versículos 25 a 37, depois vocês leiam em casa, vocês vão perceber que lá no Antigo Testamento, os agiógrafos, os escritores inspirados bíblicos, eles já falavam claramente que quando a gente pensa em Deus, e esse capítulo está falando da grandeza de Deus na criação, ou seja, no universo físico, né? Então o autor fala o seguinte: se você quiser louvar a Deus, prepare-se, porque você nunca vai esgotar, porque você vai olhar para a natureza e você vai se extasiar com a beleza e você nunca vai compreendê-la perfeitamente. E quanto mais você estuda, mais você encontra motivos de louvor a Deus. Então é uma palavra que depois eu gostaria que a gente lesse em casa, pode ser? E por favor leiam, porque ela vai fazer todo sentido diante da discussão que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Nessa palavra vocês vão perceber que a palavra, a revelação, mostra claramente que nós somos capazes de conhecer a verdade. Mas neste conhecimento, a verdade ela foi toda revelada em Jesus, né? Nós podemos conhecer a verdade sobre as realidades que nos cercam, físicas, e não só físicas, mas as extraordinárias também. E neste conhecimento da realidade, que é a verdade, a gente progride. Se a gente fizer esforço, a gente nunca para de progredir. E o padre Paulo Ricardo tem uma palestra muito interessante que ele fala o seguinte: nem quando a gente chegar no céu, a gente vai entender Deus na sua plenitude. Nós vamos experimentá-lo na plenitude. Mas entender, a gente nunca vai entender tudo, não. Né? Então, é um conforto. Vou deixar a palavra aqui porque ela vai ser um conforto para nós. Eu vou pedir que vocês abram na penúltima página. Vocês vão entender por quê. Tá? Por favor. E não olhem para o que está projetado aqui não, para vocês não perderem a didática do negócio. Essa aqui, ó. Ok. Por que eu estou fazendo isso? Olha só, gente. Para vocês entenderem que a gente está delimitando o tema, né? Eu não vou discutir essa página agora, eu só vou mostrar para vocês onde que a nossa discussão vai situar hoje em dia. Então, olha, Lutero começa no século XVI a tal da tríplice negação. Depois nós vamos discutir essa questão, não agora, tá? A tríplice negação não é o começo da degradação filosófica nem teológica, ela já é consequência de uma série de coisas que aconteceram antes. Mas, talvez hoje, a gente analise coisas que aconteceram concomitantemente e junto com o começo da tríplice negação por Lutero. Então a gente vai entender um pouquinho o que Kant falou, o que Hegel falou e como é que o pensamento desses dois permitiu que Marx pensasse o que ele pensou no século XIX. Né? Mas o que nos interessa hoje? Nos interessa, olha, nós vamos ficar hoje o tempo inteiro analisando essa seta vermelha. Nós queremos entender como que a partir do pensamento de Kant e de Hegel, como que eles trabalharam essa questão da nossa limitação de conhecer a realidade, como que o que há de antifilosofia no pensamento dos dois permitiu que o modernismo fosse gerado como corrente antifilosófica e qual é o estrago, quais são as principais causas do estrago causado na igreja. Então, isso vai permitir que os teólogos falem que a religião brota do sentimento. Mônica, da minha época, talvez lembre de uma música. Fé não depende de sentimento. Vai lá, Mônica. Fé não depende de sentimento. Década de 80. Década de 80. Nossa, era meu tempo. Então, o povo da renovação naquela época, inspirado por Deus, já começou a combater essa questão no começo da renovação, graças a Deus. Né? Porque, pelo menos isso, né? E outras grandes coisas. Eu estou na renovação até hoje e valorizo muito. Vamos lá. Outra coisa também do modernismo. Todas as religiões são igualmente válidas. Como é que você parte dessa questão? A religião brota do sentimento? Como é que isso vai permitir que você, passo a passo, chegue a essa conclusão de que todas as religiões são igualmente válidas? Isso é uma heresia terrível. Né? A gente sabe que a Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus. E como que a partir dessa questão também do modernismo, a igreja começou a viver dentro dela essa discussão e esse ensino, né?
de uma suposta dicotomia entre a igreja hierárquica e a igreja popular. Tá? Então aqui está o centro de toda a discussão sobre o modernismo e paciente hoje, tá bom? Bom, mas aí também, nós não vamos discutir esse esquema agora, mas a gente depois vai perceber o seguinte, olha, a teologia da libertação, ela tem duas raízes principais. Ela tem uma raiz na filosofia de Marx, ela é marxista, mas ela também é modernista. E o próprio marxismo é modernista. Então, quais são as duas raízes da teologia da libertação? Marxismo e modernismo. Tá bom? A raiz modernista da teologia da libertação está todinha condenada nessa encíclica Pascendi, e a raiz marxista da teologia da libertação começou a ser condenada com o Leão XIII na encíclica Rerum Novarum. E depois toda a sequência de encíclicas da doutrina social da igreja continuaram confirmando essa condenação que Leão XIII fez. Bom? Então, só para a gente se situar. Depois a gente volta nesse esquema aí. Então podem voltar para a primeira página, por favor. Desculpa aqui. Eu esqueci que eu fiz uma continuação do esquema. Exatamente. Olha só, pegando um gancho na discussão da semana passada, eu tinha feito essa árvore aí de origem das 3 religiões abraâmicas, e eu tinha colocado em vermelho esse ponto aqui na história, a cisão da Igreja do Oriente com do Ocidente no início do segundo milênio, né? E um século depois, a gente já começa a ter problema com filosofia, por exemplo, com o nominalismo. E o nominalismo vai gerar na igreja uma grande heresia que negava a Santíssima Trindade. Nós não vamos discutir nem essa antifilosofia e nem essa heresia, tá? Mas para a gente perceber que lá no século XI, XII já começa a ter problema com essa coisa, né, das pessoas acharem que podem pensar a revelia do que a igreja ensinava. Então a gente tem um milênio inteirinho em que o Ocidente todo obedeceu o que a igreja ensinava, e no início do segundo milênio você começa a ter pessoas que começam a querer pensar diferente. É essa arrogância cultural que a gente vai analisar hoje. Bom, então vocês podem começar na segunda página. Nós temos aí duas... Gente, eu vou ter que tirar essa... Você pode dobrar para mim, por favor? Obrigado. Olha lá. Então, como eu disse, essa antifilosofia do século XII nós não vamos analisar, certo? Então deixa ela para lá. Mas século XIII, criação das universidades. E aí, lá pelo século XV e XVI, já existiam vários filósofos e outros profissionais formados pelas universidades católicas, com diploma. E nesses séculos aí do Renascimento, a gente vai começar a perceber que essa arrogância, essa vontade de querer explicar o mundo de um jeito arrogante, distanciado da fé católica e da filosofia católica, ela cresce, né? E aí começa a ter uma verdadeira pretensão. Que pretensão é essa? A pretensão de explicar o mundo de uma maneira tão precisa, que quando você chega em Isaac Newton está com vontade de explicar o mundo em cima das suas fórmulas. Então, o objetivo desse povo de Descartes, dessa turma toda, Galileu também, eles eram muito influenciados por esse desejo de explicar perfeitamente a realidade. E a igreja sempre disse que a gente vai crescer no conhecimento, mas a gente nunca vai conseguir ser capaz de controlar a realidade no nosso conhecimento, tá? Bom, essa pretensão do movimento renascentista, com Descartes, com Newton e com outros, ela entrou em choque com um outro filósofo, se não me engano é o David Hume, que falava exatamente o contrário. Ele era uma pessoa cética, e quando ele olhou para aquela vontade daquele povo de explicar tudo tão perfeitamente, ele falou assim: vocês estão completamente enganados. O ser humano não consegue explicar nada. O ser humano não sabe nem quem que ele é. Ele não sabe nem que ele é um sujeito. Ele não pode explicar nada. Ele está andando nesse mundo e pronto, acabou. Então existia uma tensão entre um grupo que realmente falava: vamos explicar tudo,
Surgiu um filósofo que ficou incomodado com aquela pretensão exagerada, nós não conseguimos explicar nada, e aí surge Kant depois, e ele começa a ficar incomodado com essa tensão, né? Podemos e queremos, não podemos. O Kant, ele vai... Então reparem, né? É uma época de exageros, tá? O Kant vai reagir a esse exagero também exagerando. Ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer validar a física mecânica de Newton e todo o pensamento. Daqui a pouco a gente começa a entender, tá, gente? A física mecânica de Newton e toda aquela... Ele vai querer validar aquela vontade do renascentista de explicar tão precisamente o universo, mas ele também vai ficar influenciado por este fenomenismo de David Hume. O que é o fenomenismo? David Hume, por essa via, ele falava assim, olha, vocês estão enganados, a gente não consegue explicar quase nada, praticamente nada. Então ele tenta conciliar essas duas vertentes e ele vai reagir como? Ele vai colocar uma restrição exagerada no nosso conhecimento. Nós conseguimos conhecer alguma coisa assim, mas ele vai querer restringir de tal maneira... O que Kant queria com isso? Ele queria restringir tanto, que ele queria colocar para a humanidade o seguinte, com essas restrições que eu coloco, nós conhecemos alguma coisa de maneira metodologicamente segura. Nós podemos confiar, porque nós tiramos tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que realmente a gente não consegue ter acesso. Então ele tira, por exemplo, ele tira o mundo espiritual, ele tira os fenômenos sobrenaturais, vamos ficar neste mundo. E neste mundo, o que a gente conhece? A gente conhece algo que a gente recebe. E como que a gente recebe? O que chama isso, né? E o Hegel vai reagir a essa tensão, dessa pretensão profunda do Renascimento. Ao contrário de Kant, ele não quer restringir, ele quer ampliar. O que Kant quer dizer? Ele quer dizer que o ser humano é capaz de conhecer a realidade de uma maneira realmente profunda, mas esse conhecimento se dá pelo desenrolar da história. Então, o Hegel vai praticamente dizer que o ser humano é capaz de atingir esse conhecimento, mas ao longo das diferentes gerações sucessivas da história, tá bom? Então, isso merece um outro momento de conversa, mas tudo bem. Então, o que importa agora é a gente perceber que, por causa dessa pretensão exagerada dos renascentistas de explicar tão bem as coisas, nós temos consequências, outras antifilosofias que surgiram. E a gente vai tentar, agora de fato, a gente vai tentar entender um pouquinho do que Kant falou, tá bom? Então, olha no esquema embaixo aí, por favor. Vamos pensar em Kant. Kant dizia o seguinte, como é que Kant ele reagiu com essa restrição exagerada, ou seja, esse cuidado metodológico na forma de processar o conhecimento, né? Ele diz o seguinte, que nós conseguimos conhecer sim alguma coisa, mas nós conseguimos conhecer alguma coisa por aquilo que chega nos nossos sentidos. Tá claro para todo mundo? Eu vejo, então eu tenho uma informação visual que chega. Eu escuto, é uma informação que me chega. Eu sinto o cheiro, os sentidos me permitem conhecer coisas, né? Mas também a minha inteligência racionaliza as coisas que me chegam pelos sentidos. As duas vias que ele acredita que são, que permitem que a gente conheça algo, né? Vias possíveis do conhecimento. Mas o Kant, ele vai fazer o seguinte, olha, ele vai fazer uma distinção perigosíssima. Ele vai falar que o que os nossos sentidos captam, ele chama de fenômeno, né? E ele vai fazer uma distinção do fenômeno com tal do nômeno. O que é um fenômeno? Fenômeno é algo para mim. E o nômeno é algo conforme ele é. Por exemplo, a camisa do fio é listrada. A minha cabeça, eu estou vendo. E aí o Kant vai dizer o seguinte, você, Galvão, está vendo que a camisa do fio é listrada, mas você pode afirmar que a camisa em si, ela tem essa propriedade que a sua cabeça está pensando?
Não. Você recebeu um fenômeno visual e a sua cabeça processou aquele fenômeno e você está enxergando aquilo como ilustrado. Por que que o Guilherme vê a camisa do mesmo jeito que eu vejo? Por que que a Mônica vê a camisa do mesmo jeito que eu vejo? Sabe por quê, Galvão? Porque a cabeça do ser humano ela tem um jeito de processar as coisas que é mais ou menos semelhante. Tudo bem? Tá? Nós não vamos... Isso aqui gera um tantão de problema, gente, mas nós não vamos analisar essa questão, não. Isso aqui merece um outro momento, tá? O que que a gente herda dessa proposição dele aqui? A gente herda quase tudo de relativismo que a gente tem hoje em dia. A negação da verdade, tá bom? Mas então deixa isso para lá um pouquinho. Vamos analisar outra questão que o Kant fala. Reparem que quando eu coloquei essa setinha aqui, eu coloquei assim, olha, nós recebemos informações que vêm das coisas reais, mas nós recebemos fenômenos. Nós não sabemos como elas realmente são, tá? Mas em cima dessa distinção que ele faz, ele vai colocar uma outra restrição terrível. Ele vai dizer o seguinte: os fenômenos aos quais nós temos acesso são fenômenos deste mundo físico, deste mundo palpável. Essa coisa que o homem ocidental sempre falou de experiência de Deus, de experiência mística, Jesus na Eucaristia, céu, vida eterna, essas coisas o ser humano não tem acesso a estes fenômenos. O ser humano pode dizer que essas coisas existem? Não pode nem dizer que existe, nem pode dizer que não existe, segundo Kant. Kant era um protestante. Então, na cabeça dele, eu não sei qual era a religião dele, protestante lá, mas ele dizia, olha, nós não temos acesso. Então, porque nós não temos acesso a estes fenômenos extraordinários, nós não podemos nem falar que eles são reais, ou nós não podemos também descartar a possibilidade. Tá? Mas, beleza, vamos continuar. Mas quais as consequências disso? O Kant, será que ele nega a religião? Não. Mas ele vai propor que a religião, a religião trata das questões extraordinárias, da religação do homem com Deus, né? Mas ele vai propor o seguinte: a religião, ela não está baseada, nós não podemos afirmar que ela esteja baseada numa realidade que a gente afirme, mas a religião deve ser mantida e valorizada na sociedade porque é uma questão de necessidade do ser humano. Aqui também, faz um asterisco aqui, ó, isso aqui também é um veneno terrível, tá? Nós vamos ver isso na paciente daqui a pouco. Então, a religião, ela deve ser valorizada na sociedade? Sim, mas porque ela é necessária, não porque a gente possa afirmar que ela fale de algo real, e nem o contrário. Então, ou seja, o Kant, ele considera a possibilidade de que isso daqui seja uma ingenuidade nossa, tá? Falar que Deus é real, que o céu é real, que etc e tal. Então, já deu para perceber como é que essa antifilosofia dele ela vai causar estrago nos séculos seguintes? Isso foi passagem do século XVII para o século XVIII, ok? Então, século XVIII e século XIX e século XX e XXI estão mergulhados em Kant. A ciência nossa é toda kantiana. O movimento modernista, o movimento filosófico moderno, ele é todo influenciado por Kant. O homem comum, o homem do dia a dia, ele faz vários tipos de raciocínio que são kantianos hoje em dia, tá? Então vamos continuar. Olha lá. Então, já deu para poder perceber o que eu trago para esse próximo esquema? Olha lá. Então, tampem o slide de baixo, tá bom? O Kant diz que a gente tem acesso ao conhecimento por duas vias. Quais são elas? Eu percebo pelos sentidos e eu racionalizo. Mas a percepção e a racionalização, ela me dá acesso aos fenômenos do mundo palpável. E esses fenômenos extraordinários? Não podemos dizer nada. Então, olha lá, os fenômenos extraordinários são ininteligíveis, não são conhecíveis, não podemos falar sobre eles, né? E aí começa o problema, gente. Quando ele faz essa restrição do extraordinário e quando ele distingue fenômeno de nômeno, lembra? Aí começa aqui para baixo, olha. Ele vai falar o seguinte: a verdade ela é um padrão da mente humana. O que é verdade?
Verdade é conhecimento da realidade, né? A camisa do fio à listrada, a realidade está ali. O conhecimento que eu tenho da camisa é a verdade, tudo bem? Então, mas o Kant vai dizer o seguinte, a verdade, ela na verdade é a minha cabeça que pensa daquele jeito. Eu não posso dizer que a realidade seja aquela. Então ele no fundo nega que conheçamos a verdade. Entenderam? O X da questão? Ele nega a nossa capacidade de conhecer a verdade. Tá? Então vamos continuar, olha lá. E em consequência, lá embaixo, infelizmente aqui não está, mas o esquema de vocês vai ajudar. Olha lá, relativismo surge daí, né? Intensificado com ele, negação da verdade objetiva, porque a verdade agora passa a ser subjetiva, ela é um processamento da minha mente, ela não necessariamente diz respeito da realidade. E olha, uma das consequências, a ciência para o Kant, a ciência tem que se basear em validação, mas os cientistas nunca podem dizer que o que eles conhecem corresponde ao real, porque ele conhece fenômeno, o cientista conhece fenômeno. Então olha como é que isso para a ciência é complicado, né? E a ciência mergulhou nisso de fato, tá? Tudo bem? Podemos continuar? Passemos para o próximo esquema aí, olha lá. Então agora eu vou tirando coisas para poder desenvolver outras. E aí eu quero que vocês sempre procurem descobrir a origem lá no pensamento dele, tá? Então, quando Kant ele faz essa colocação sobre a forma de conhecer a realidade por meio dos fenômenos, e ele tira os fenômenos extraordinários do meio, o que ele vai fazer? Olha lá, uma das consequências no mundo moderno disso, a ciência está mergulhada no que a gente chama de positivismo. Então a ciência hoje em dia considera como realidade o quê? Aquilo que ela pode medir. Mas a realidade está restrita ao que nós podemos medir? Não. Então a ciência está, de fato, lidando com a realidade na sua totalidade? Entenderam? Não. Então a ciência é positivista, tá bom? E tem positivismo tá embrenhado num punhado de correntes filosóficas além da ciência. O Kant vai dizer que a ciência, ela de fato é um conhecimento válido. O Kant vai dizer que a história é um conhecimento válido porque são coisas que aconteceram num tempo e no espaço. A ciência diz respeito de coisas que foram experimentadas, então são fenômenos. Aqui também você tem fenômenos registrados, mas a religião está fora disso. A religião, ela vai ser mantida só como uma questão de necessidade, mas não em termos de conhecimento do real. Tudo bem? Então tá aí plantada o veneno dos últimos 4 séculos. Então vamos respirar uma encíclica maravilhosa, Pascendi Dominus Gregis, do Papa Pio X, pode anotar aí a data, 1907 que ela foi promulgada. Tá bom. Você vai comentar algo a respeito da paralaxe cognitiva, do pensamento do Kant? Sobre a paralaxe cognitiva. Fala pra gente, sobre pode falar. A falha do pensamento do Kant é justamente que ele diz que não é possível saber o que é a coisa em si. Aí ele não se colocar como objeto. Só é possível saber como a coisa me parece. Não é possível saber como a coisa é a coisa em si. Sim. Mas aí você pergunta para o Kant. Mas isso é a coisa em si ou como a coisa parece? Não é possível, é a mesma coisa que eu dissesse, não existe verdade. Aí você pergunta para a pessoa, isto é verdade? Entendeu? Porque quando a pessoa, quando no pensamento do sujeito ele diz algo que ele não consegue viver nem 5 segundos dentro daquele algo que ele disse. É aquela pessoa que diz que não existe verdade, mas se sumir um zero da conta dela no banco, ela vai reclamar com o gerente. Uhum. Porque ele diz que não é possível saber a coisa em si, mas apenas o que a coisa parece. Isso. Mas isso é como as coisas realmente são ou como as coisas parecem ser. Ou seja, ele mesmo não percebe, que o padre Paulo Ricardo, ele chega a comentar nele, o Mané Kant. O Mané Kant, ele acha que ele é a 4ª pessoa da Santíssima Trindade, e ele detém um conhecimento que ninguém mais detém, ou seja, ele sabe algo que ninguém mais sabe. Então confie em mim, porque eu sei o que estou dizendo. Ninguém é capaz de saber como a coisa é, a não ser eu. É o que na verdade, é o que a gente chama de o Olavo de Carvalho chama, né?
paralaxe cognitiva. Ele não seria capaz, se ele parasse de ficar só pensando a importância da realidade para a filosofia, né? O Feiglin, ele fala, né? Não estude filosofia, estude a realidade. Justamente no sentido de que você tem que olhar a realidade. Se você ficar só pensando, olha para a vida. Você não consegue viver 5 segundos com essa ideia do Kant. Exatamente. Mas como as pessoas gostam, acham chique, né? Eu acho que é chique. É chique. Da mesma forma que ser espírita hoje em dia é chique. Você fala Kant, você acha chique. Ser kantiano hoje em dia, vocês já viram um livrinho por aí que assim, é Kantinho? Eles já publicaram uma edição da filosofia de Kant para criança e divulga isso aí, com o Kantinho, o Hegelzinho, entendeu? Então, a base da negação da verdade, ou seja, você vai apertar, por exemplo, um marxista e você vai discutir com ele que ele está indo contra a verdade. O padre Paulo Ricardo fala o seguinte: você pegou o bonde errado, porque você vai contra-argumentar com ele que ele está pensando de maneira equivocada. Aí ele faz um contorcionismo no pensamento e coloca de outra forma. Aí você pega ele daquele jeito, ele contorce de novo. Então a verdade vai ser sempre um padrão da mente dele que ele pode contorcer 1000 vezes e você nunca consegue colocar ele contra a parede. Enquanto você não reza e não usa de argumentos assim, né? Tudo bem? E outra coisa também, com outro erro do Kant. O Kant, quando ele vai fazer isso, o Kant ele está se colocando só como sujeito, mas o Kant também é um objeto. Então, se ele pensasse nisso, ele perceberia que a filosofia dele está errada lá no começo. Ele também é percebido por outros, né? Então, mas deixa isso para lá. Podemos ir para a Passende? Olha lá, gente. Vamos ver algumas falas do Pio X, já denunciando, né? O Papa Pio X fala o seguinte, que é isso aí, olha, ele falando do que o modernista, o filósofo e o teólogo modernista falam, tudo bem? E que ele está condenando. O filósofo e o modernista diz que a necessidade do divino gera um sentimento particular. Da onde que surge a necessidade? Do pensamento de Kant. E olha lá, o sentimento, daqui a pouco, a palavrinha perigosa, regrifa aí, sentimento ou experiência. Perigosíssimo isso. Eu senti tal coisa. Na renovação a gente tem essa mania de falar assim, né? Mas depois a gente aprende que, cuidado, né? Cuidado com essa história. E a gente sente coisas, mas essas coisas, como é que você confere que elas são reais, né? Então, olha lá. A necessidade do divino gera um sentimento particular e, de certa forma, une o homem com Deus, tá? O modernista fala isso e o Papa Pio X está condenando. A fé para os modernistas é esse sentimento. Então, o problema aqui, gente, é o seguinte, que quando você analisa todas as proposições do modernista, você vai perceber que o teólogo modernista está dizendo que a afirmação do crente, de nós católicos e da igreja, a afirmação do crente de que Deus exista, ela pode ser considerada só como uma ideia. Então, eu tenho uma ideia da existência de Deus. Então, para o modernista, Deus existe na minha cabeça como ideia, mas o modernista não aceita que a gente afirme que Deus exista fora da minha cabeça. Entenderam? O teólogo faz isso, porque a fé nasce do sentimento, tá? Olha lá, o que é imanência religiosa? Pio X diz o seguinte, olha, a fé, princípio e base de toda religião, se deve fundar em um sentimento nascido da necessidade da divindade. Ou seja, por que é imanência religiosa? Porque Deus é uma, entre aspas, realidade imanente. Ela está na minha cabeça, mas está lá fora. Porque o que é imanente? Coisas deste mundo. Então, a ideia de Deus é uma coisa deste mundo, para o modernista, entendeu? Que está dentro de mim, tá? Já cantei aquela musiquinha, né? Fé não depende de sentimento. Eu vou preferir pular algumas... É importante você deixar bem claro aí que essas frases que você está citando aí são coisas que o Papa condena. Coisas que o Papa condena. Certo? Isso. Não parece que são as coisas que ele está dizendo. Não, isso é condenação dele. Aliás, a Passende, 99% do conteúdo dela é condenação. Tá? Ele está falando o que é errado. Tá? Vou continuar. Olha lá, uma das bases do movimento modernista é o agnosticismo. O agnosticismo vai dizer que a razão fica inteiramente reduzida à consideração dos fenômenos. E quais fenômenos? Fenômenos do mundo físico, palpável.
Kant não está aí? Né? Vamos continuar. A razão não pode levar-se a Deus para o gnosticismo, nem pode conceder-lhe a existência. Deus não pode ser objeto nem da ciência nem da história. Ele pode ser objeto da religião por uma questão de necessidade. Tudo bem? Vamos continuar. Daqui a pouco os esquemas vão ajudar a gente a entender melhor. Olha lá. Para o modernista, a fé e a revelação brotam do sentimento religioso. Consequências. O que não é conhecível não se apresenta a fé como nu e isolado. O que o Papa está querendo dizer com isso? Olha, a fé e a revelação modernista brotam do sentimento. Então, eu católico, eu quando penso em Deus, que para o modernista não é conhecível, quando eu penso em Deus, esse meu pensamento é um fenômeno. Tudo bem? Mas esse meu pensamento não se apresenta puro. Por quê? Porque como a fé, olha lá, ele é associado a um fenômeno específico. Tudo bem? Vamos ver o que acontece com esse fenômeno. Olha, a fé apodera-se deste fenômeno, desse pensamento de Deus, e o penetra da sua vida. A fé vai causar o que no fenômeno? A minha fé faz o que com o fenômeno? Quando eu penso que Deus existe, o que isso causa em mim por causa da cultura religiosa? A fé causa uma transfiguração do fenômeno, ou seja, ela me faz elevar o fenômeno, elevação das condições do fenômeno, tornando mais apto para receber o divino. Então, é como se a gente pensasse assim, olha, eu aprendi que Jesus é Deus. Então eu tenho um sentimento de que Jesus existiu, isso para os modernistas é histórico, mas eu também acredito que Ele é Deus. Então, esse fato de eu acreditar que Ele é Deus, eu estou adicionando ao que é histórico. Entenderam? E essa adição é uma transfiguração, porque eu estou elevando o fenômeno acima daquilo que de fato a história pode dizer dele. Então, no caso, a fé vem do homem. A fé vem do homem. A fé protestante é isso aí, né? É uma certeza, é um sentimento de confiança, e não a fé, igual a gente tem. Eu não tenho esse conhecimento, É aquela só a fé deles, né? Uhum. Tanto é que eu preciso de... É a certeza da justificação, por exemplo. Eu preciso aceitar Jesus, né? Eles falam que eu preciso aceitar Jesus. Então, Sim. é esse sentimento de confiança. É muito diferente da nossa fé. É a fé reflexiva de Lutero, né? Uhum. Você vai ser salvo se você acreditar que você vai ser salvo. E Deus não essa é vai uma ver confiança. seus pecados. É um sentimento Entendi. de confiança. Entendi. Porque ele vai ver que você... Entendi. Através da sua vontade, o voluntarismo nominalista, né? Uhum. Através da sua vontade, e a vontade de Deus vai tipo, fingir que você é justo. Entendi. É impossível a santidade, mas Deus pode fingir. Olha. Coisa assim. Lutero fez mais bobagem do que ele mesmo imaginava. Pois é. Então vamos ver a outra coisa que a fé causa no fenômeno. A primeira coisa que a fé causa no fenômeno, transfigura o fenômeno, né? Eleva o fenômeno acima das suas condições reais, históricas. Tá? E a fé desfigura o fenômeno. O que é a fé? O que é a desfiguração do fenômeno? Vamos ver? Você tem um esquema? Não estou contando. A desfiguração é o seguinte, olha, a fé tira do fenômeno as suas características, os seus adjuntos de espaço e tempo e facilmente lhe atribui o que ela realmente não tem. Entendeu? Então, por exemplo, Jesus conversou com a samaritana na beirada do poço de Jacó? Sim. Conversou, não conversou? A história, ela pode reconhecer a realidade histórica deste encontro? Sim. Mas, para o modernista, o crente desfigura este fenômeno que é histórico. Se é que eles acreditam que ele é histórico. Suponhamos que eles acreditam que aquele é histórico, né? Nós acreditamos que é histórico, tá? Mas para o modernista nós desfiguramos, porque a gente considera aquele fenômeno como sendo um encontro pelo qual Jesus quis dizer coisas para todos os tempos e todos os espaços. Enquanto para o modernista, o encontro de Jesus com a samaritana foi um encontro casual ali de um homem judeu com uma mulher samaritana.
Naquele momento, naquele espaço. Entendeu a questão? O que é a desfiguração? Ou seja, as coisas que Jesus ensinou, se você for pensar por essa lógica, nós desfiguramos tudo e transfiguramos tudo. A gente exagera o fato religioso, entendeu? Acho que isso fica mais claro, é o famoso adição da comunidade primitiva, que é que eles falam dos evangelhos, né? Então tem, por exemplo, o caso da multiplicação dos pães. O fato que Jesus realmente multiplicou os pães. Porque você não distribui 5 pães e pega 12 cestos de volta sem multiplicar. Mas isso tudo é uma adição da comunidade primitiva. Porque na verdade, o que Jesus fez foi ensinar a partilha. Só que eu não sei quem consegue partilhar e pegar 12 cestos de volta, mas... Dizendo que eles estavam caminhando, não sei quantos dias. Isso é uma adição da comunidade primitiva. O povo, assim, supersticioso. Jesus tinha lá até uns certos poderes paranormais, mas não é nada demais. No máximo. O que ele fez, na verdade, foi... uma inteligência superior. Entenderam? Então, olha, gente, uma outra máxima do modernismo: negar o extraordinário o tempo inteiro. Tá? Em todas as coisas, você vai perceber isso. Porque a origem está na antifilosofia de Kant e de Hegel, especialmente Kant, tá bom? Vamos continuar? Deu para entender basicamente? Vamos voltar para os nossos esqueminhas? Olha como é que essa história da transfiguração e da desfiguração, ela desvaloriza a fé. Olha, Kant, lá no começo, tudo que está em preto é pensamento do Kant, tá? Aí vocês não têm, mas depois o azul vai ser a denúncia do Papa Pio X na paciente. Kant disse que nós não conhecemos os fenômenos extraordinários, certo? Mas ele afirma que a religião precisa ser mantida por necessidade, para engrandecer o ser humano. Mas aí, Kant não pensou isso agora, da transfiguração e da desfiguração. Os teólogos que mergulharam em Kant e nos outros pensadores modernistas que começaram a fazer isso aqui, ó. Olha, realmente Kant tinha razão, mas como é que a gente pode continuar mantendo a religião por necessidade? Porque o ser humano continua insistindo em acreditar em Deus e ter religião. Então vamos dizer o seguinte: Kant está certo em dizer que é uma necessidade, e este fenômeno, ele é um fenômeno transfigurado e um fenômeno desfigurado. Tá vendo? Ou seja, praticamente diz que... E aí vem as grandes expressões venenosas do modernismo. A fé brota do sentimento ou da experiência. Tá? Isso é errado. A origem da fé não está aí, não. Tudo bem? Então vamos continuar? E aí, outra coisa, olha só. Aí começa... E aqui em verde, gente, olha, em preto é o que Kant pensou. Em azul é o que o Pio X está denunciando, porque... de Kant para Pio X, teve um século e meio, 2 séculos, de filósofo e teólogo pensando e produzindo material em cima dele, tá? Então o Pio X chega, isso que os modernistas estão dizendo é errado, né? Isso aqui está errado, e aí o Pio X diz o seguinte: outro erro dos modernistas. Como os modernistas dizem que para a religião permanecer por necessidade, os crentes transfiguram e desfiguram o fenômeno, por quê? Porque eles têm um sentimento, eles são arraigados e querem manter aquilo, a igreja também. Então, consequência que o teólogo já propunha: o crente vive com uma ideia do Jesus da fé. Esse Jesus não é o Jesus da história nem da ciência. Entendeu? Vamos continuar analisando esse negócio. Para frente. Então, olha só. Então chegamos até que é o Jesus da fé. Vocês já viram algum teólogo do padre da teologia da libertação falando isso? Jesus da fé? Pois é, né? O Jesus da fé, o Jesus da história. E aí o modernista desenvolve mais esse pensamento e diz o seguinte: como os católicos e os outros cristãos e os outros crentes de outras religiões vivem com o Messias da fé, nós com Jesus da fé, o que a teologia e a filosofia têm que fazer? Porque sabem que isso é transfigurado e desfigurado, é exagerado, né? Não necessariamente condiz com a realidade. Nós, modernistas, teólogos e filósofos, temos que trazer para o crente dos tempos modernos
uma consciência de quem foi o Jesus histórico e quem pode ser o Jesus qual a ciência diz, fala alguma coisa. Por que a ciência pode dizer alguma coisa de Jesus? Como é que Jesus morreu na cruz? Qual que é o motivo da morte dele? Asfixia. A ciência médica hoje em dia, ela tem condições de explicar claramente como é que Jesus morreu? Então tem alguma coisa do Jesus histórico que a ciência pode falar? Pode. Não pode? Tem várias coisas que a ciência pode falar sobre Jesus, né? E o Jesus histórico, onde que você encontra o tal de Jesus histórico na cabeça modernista? Nos documentos. Mas para nós, cristãos, católicos, não tem diferença, é um Jesus só. O Jesus da nossa fé, ele é histórico e a ciência, ela está afirmando. Um exemplo, o milagre de Lanciano. Vários cientistas analisaram aqueles fragmentos no século passado e confirmaram que aqueles coágulos de sangue, aquela carne era carne do miocárdio e era carne e sangue vivo, ficaram séculos e séculos lá mantidos naquele ostensório, vivos, porque uma hóstia se transformou na mão do padre na hora que estava fazendo consagração, porque estava duvidando da presença de Jesus Eucarístico. A ciência confirmou claramente, mas esse Jesus da ciência, ele é da história e da fé, é uma pessoa só. Essa distinção aqui é um veneno. Por quê? Porque os modernistas dizem que a gente só pode aceitar o que a história e a ciência dizem. Mas quando eles fazem isso, eles inclusive vão abafar esses casos de estudos científicos, né? Tudo bem? Então vamos continuar. Então a gente vai avançando na Pascendi. E olha lá onde que o Kant propôs as coisas, os modernistas desenvolveram sobre a fé, transfiguração e desfiguração. E aí, quando os modernistas falam a fé está baseada no sentimento e na experiência, eles desenvolvem isso mais ainda. Olha, gente, o sentimento varia com o crente e varia com a época. Quais as consequências disso? As consequências disso são as seguintes. O Papa Pio X vai dizer o seguinte, que o dogma, como é que o dogma surge na fé, em qualquer religião? O dogma surge para o modernista do sentimento do crente. Aí uma pessoa fala que Jesus é Deus, aí o outro cristão fala que Jesus é Deus, lá no primeiro século. O outro, a Fernanda falou que Jesus é Deus. Carla, né? E foi. Aí de repente cada um falou que Jesus é Deus. Das diferentes proposições rudimentares que cada um falou, alguns religiosos daquela religião, cabeça mais inteligente, reconhecidos como da hierarquia, começaram a processar intelectualmente aquele pensamento dos vários. E aí esse processamento, aos poucos, foi gerando os dogmas da fé. Não foi a hierarquia que recebeu isso de Deus diretamente. Isso veio do sentimento de cada um que foi processado pelo povo da hierarquia. Tá vendo como é que havia diferente? E aí, só que os crentes de cada religião, em cada época, para o modernista, sentem de maneira diferente. Cada crente de cada época sente, e com o tempo isso varia também, né? Portanto, o modernista diz que nós não podemos dizer que o dogma afale de verdade absoluta em nenhuma religião. Por quê? Porque o dogma não brota do sentimento? E o sentimento não varia com o crente, com a época? Então, ele tem que evoluir, né? Então ele vai propor a evolução do dogma. Vocês já tiveram a oportunidade de estudar as encíclicas em que os diferentes papas eles promulgaram os 4 dogmas marianos? Já fizeram análise? Eu fiz, no ano atrasado, para dar um curso de Mariologia. Gente, a coisa mais linda, o Papa, quando vai promulgar uma encíclica, sabe o que o Papa está fazendo? O Papa, ele rezou e ele percebeu, foi inspirado por Deus, que aquele é o momento de bater o martelo oficialmente. Mas o Papa não está dizendo algo novo, não. Ele faz todo um estudo dos séculos anteriores, e a encíclica em que, por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora, né, foi promulgada como dogma de fé, isso foi na década de 50? Foi, do século passado, O Papa, ele estuda todos os 2 milênios, ele faz aquela varredura ele vai dizendo como é que os católicos sempre acreditaram que Nossa Senhora subiu aos céus em corpo e alma, ela não morreu. É a fé de todos os tempos que naquele momento o Papa está chancelando, é um dogma. Entenderam a questão? Então, ou seja, não é uma coisa que foi descoberta no século XX.
E aí, ou seja, algo que o Papa faz desse jeito, a gente pode acreditar que pode evoluir? Pode mudar? O católico do século 22 pode acreditar? Pera lá, até agora acreditaram que Nossa Senhora subiu em corpo e alma, mas tem esse detalhe que a teologia pós-moderna está apresentando, portanto precisamos considerar isso com cuidado. Pode acontecer isso? Entenderam? Então vamos continuar. Olha lá, então agora vem aqui um refresco para os nossos olhos, né? O que a doutrina da igreja fala? Quais são as origens do dogma? Quais são as origens da religião? Quais são as origens da fé? A igreja fala o seguinte, olha, o indivíduo, ele tem acesso ao fenômeno religioso pela própria razão, porque ele analisa o universo e o universo fala da beleza e do poder de Deus, tá? A razão, ela me sensibiliza para isso que está além, mas a razão não é suficiente. Então, se a gente ficar só com a razão, a gente vai dar com os burros na água. A razão tem que ser ajudada por uma revelação que é externa ao ser humano. Por que ela é externa? Porque ela foi dada para a igreja por Jesus. Ela foi dada para a igreja e foi confiada ao magistério da igreja. Nós recebemos a revelação fora de nós. Ela não brota de dentro de mim, entendeu? Então aqui, isso é seguro se for junto com isso. Se você falar que é pela razão, você não consegue acreditar que Deus exista, você está cometendo uma heresia que foi condenada no Concílio Vaticano I. Se você disser que a razão é suficiente, você está cometendo uma heresia que também foi condenada no Concílio Vaticano I. Porque lá no Concílio Vaticano I, eles já falaram claramente que são as duas vias, e esta é a principal. Tá? Quem que é a revelação externa? Vamos anotar aí? Revelação é igual a palavra com P maiúsculo. E no encontro passado a gente viu o que é palavra para o católico. Abre parênteses. Bíblia mais tradição. Lembra daquela história? Então, revelação é igual a palavra. E a palavra é Jesus, né? Mas a palavra também ela está materializada nesta biblioteca. E esta é um dos componentes da palavra. E o segundo componente, qual que é? Tradição apostólica. Tudo bem. Continuemos. Olha lá. Então, vamos... Você já foi para frente aqui, né, irmão? Então, aqui é o seguinte, olha. Como o dogma evolui, aqui é o que o modernista fala, né? O dogma evolui. Consequência disso, o modernista vai dizer que ainda, olha lá, gente, ainda com a sua estrutura de pensamento kantiano, né? Quais são as fontes seguras de conhecimento? É a ciência, é a história. A ciência e a história, inclusive, ajudam o ser humano a criar um pensamento moral e ético adequado a cada época. E a ciência traz ao ser humano uma capacidade de entender as coisas, que vai só aumentando. Então, a evolução do dogma tem que se subordinar a esta evolução moral e intelectual das gerações subsequentes. Tá vendo? Como é que a religião tem que mudar? Ela tem que ser ordenada por aquilo que as comunidades dos diferentes tempos vão pensando que é moralmente aceitável. Então, se a partir de um determinado momento os católicos começarem a achar que é moralmente aceitável que o aborto seja legalizado para aquelas condições em que adolescentes muito jovens, em condições de vulnerabilidade social, elas são engravidadas, então, mas isso é uma questão de moralidade, de ética do século XXI, aí você está caindo numa corrente antifilosófica chamada utilitarismo, né? O que é ético depende do consenso das cabeças pensantes e mandantes de cada época, né? É o que está mandando hoje em dia no nosso meio. Bom, e continuemos. Passa para frente aí, ó. Então, em consequência da evolução do dogma ser subordinada à questão da moralidade de cada momento, que varia também, e com o conhecimento científico, consequência disso, se você pega as produções filosóficas e teológicas dos modernistas e começa a ler, você cai numa arapuca terrível. Por quê?
Porque numa determinada página, você está achando que aquela pessoa acredita em Deus para valer, falando de uma espiritualidade profunda. Fala de Santa Teresa d'Ávila, fala dos santos, dos milagres, etc. e tal. Vira a página, parece que é um cientista que não acredita em nada. Esse é o padrão de pensamento do modernista. Ele ora vai para cá, ora vai para lá. E aí muita gente perde a fé nisso daqui. Entenderam? E esse jeito deles trabalharem os conteúdos é a consequência disso aqui, ó. Porque eles pensam que o dogma tem que ser evoluir ordenado pela questão da ciência, da história e do pensamento moral da época, né? E em consequência disso, os escritos deles têm esse vai e volta, né? Que é perigosíssimo para quem lê, tá? Bom, vamos continuar. Você vai passando para mim, irmão? Você vai me ajudando? Bom, então, vamos continuar analisando as consequências do movimento modernista. Olha que interessante, gente. O sentimento religioso, ele varia com o crente com o tempo, né? Então, nós teólogos católicos, podemos dizer que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira? Não. Por quê? Porque tem crente de outras religiões que tiveram outros sentimentos religiosos e, para o modernista, o fato do sentimento existir, isto é critério de verdade. O hinduísta tem um sentimento religioso dele? Tem, não tem? Para o modernista, o fato do sentimento existir na cabeça do hinduísta é um critério de verdade. Então a religião do hinduísta é tão verdadeira quanto o católico. E hoje já estão colocando que isso é revelado. Hein? Já estão colocando que isso é revelado. Sim. Então, o que acontece lá com os índios é revelado. Sim. Pois é. Nesse sínodo a gente está com essa temática aí pegando fogo, né? Infelizmente. Olha lá, gente. Então, o modernismo diz o seguinte, olha, é um desserviço à verdade o católico dizer que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira. As religiões são todas igualmente válidas e verdadeiras, tá? E a consequência disso é que o modernista lá no século XIX já dizia que nós não podemos lidar com a catequese como todos os séculos anteriores lidavam. Se a gente pega este livro que o Fio trouxe aqui, ó, Poder Global e Religião Universal, nós vamos perceber que todas as ONGs esquerdistas que estão infiltradas na Igreja Católica e nas outras igrejas cristãs, elas vão dizer isso, tá? Nós não podemos catequizar. Catequizar é uma forma de nós fazermos uma violência contra os povos, porque nós temos que respeitar as coisas que eles trazem lá dos seus grupos, das suas comunidades, entendeu? Dos seus países. A gente não pode querer que o muçulmano vire cristão católico. A gente não pode querer converter um protestante, porque ele tem um sentimento dele. Então isso aqui é um desrespeito à pessoa, tá? Então, essa temática está pegando fogo nesse livro aqui, ó. Esse livro é recomendável, muito bom esse livro para poder ler. Vamos continuar. Olha lá. Isso, vocês percebem o que eu quis dizer com isso aqui? O que eu quero dizer quando eu coloco essa setinha que estava azul e ficar preta? Porque eu quero lembrar para vocês que quem pensou essa história aqui que está interrompida foi Kant. Tá bom? Vamos continuar. Virou aí para mim, filho? Vamos lá, olha só. Revelação para o modernista, né? A fé brota do sentimento, que varia com o crente com o tempo. Então a revelação, ela é quase que um sinônimo de consciência. Entende a questão? Eu tenho consciência do meu sentimento de que Jesus é Deus. Então isso é a revelação para o modernista, né? Vamos continuar, olha lá. Deu para pegar onde nós estamos aqui? Na outra página. Então a revelação, ela é quase sinônimo de consciência. Então, porque a fé brota de dentro, né? Heresia terrível. Consequência disso, o modernista vai falar que a revelação tem dois componentes, vocês acham? O que vocês acham? Vai. Aí que está o perigo. Aí que está o perigo. O modernista vai falar assim, olha, nós católicos, teólogos e filósofos católicos dizemos que a grande diferença de revelação para o católico para os outros é que nós acreditamos nesses dois componentes igualmente válidos como componentes da revelação, inclusive distinguindo dos protestantes, certo? Bom, mas agora vamos ver o que o modernista diz que é Bíblia e o que é tradição. Vamos lá? Então, Bíblia primeiro.
Bíblia é um livro sagrado. Começou o problema, porque para o modernista qualquer livro sagrado é igualmente válido. Vamos continuar. Olha lá. Revelação é quase que igual à consciência. A revelação tem 2 componentes. A Bíblia, ela é um dos tipos de livros sagrados. Mas o que é um livro sagrado? É uma coleção de experiências, olha a palavra perigosa, não as ordinárias, mas as extraordinárias e mais elevadas que se tem dado em qualquer religião. Então, o livro sagrado lá dos muçulmanos, como é que chama o livro deles? O Alcorão é um livro sagrado igualmente válido à Bíblia por causa disso, porque é baseado em experiências, não as ordinárias, mas as extraordinárias, que Kant disse que a gente não pode dizer que é verdade ou mentira, né? E daí? E a inspiração? Quem que inspirou esse livro sagrado? Vamos continuar? A inspiração para o modernista é o seguinte, gente. Olha, que veneno. A não ser, talvez, por uma certa veemência, a inspiração de um livro sagrado não se distingue da necessidade que o crente experimenta de manifestar vocalmente ou por escrito a própria fé. Vocês perceberam o veneno? A não ser por uma certa, talvez por uma certa veemência, a inspiração do livro sagrado não se distingue da necessidade. Da onde que vem a necessidade? Da história do Kant, não é? Lembra disso? Oi? Mas o Kant fala qual que é a origem dessa necessidade? Ele fala o seguinte, que o ser humano, porque o problema lá do Renascimento é o ser humano estar em conflito com essa história de que ele não está confortável neste mundo, porque ele tem a impressão de que existe um outro mundo, mas ele também não se percebe como daquele mundo. Ele se percebe limitado aqui. Então essa é a tensão na cabeça do renascentista, entendeu? Então isso influencia Kant, ele vai dizer o seguinte, a religião é uma forma de aliviar essa tensão. Entendeu? Entenderam a questão? Mas Eu não sou nem... essa tensão. Hein? Ele não explica essa tensão. Ela é dada e pronto. Na verdade, Kant ele acredita em Deus. Só que aquela história, muita ajuda que não atrapalha, então ele não seguiu bem isso. Na verdade, ele acreditava em Deus, só que ele não acreditava que a fé fosse algo inteligível. Então, ele nega a possibilidade de conhecer as realidades da fé a partir da razão. Você não pode dizer nada a respeito de Deus a partir da razão. A fé, ela se torna apenas um sentimento. Ele crê, só que ele não pode dizer nada a respeito do que ele crê, porque não é algo lá fora, então você não pode dizer nada. Ele crê a partir dos sentimentos morais. A partir de conhecer a moralidade, ele acha que é necessária a religião. Por que ele acha que todo mundo vê a camisa do fio listrada? Talvez não seja, mas Deus colocou na cabeça das pessoas. Então, se é que Deus existe. O certo e o errado, não, o certo e o errado, por que as pessoas têm um certo padrão de certo e errado? Porque Deus teria colocado isso na cabeça. Então ele crê na existência de Deus, só que ele não pode falar nada a respeito disso. Porque ele nega a possibilidade de dizer algo a respeito de Deus. Para mim isso é sinônimo de não acreditar. Mas é porque ele, aquele negócio, porque a gente está chegando nas consequências do pensamento dele. Não é o pensamento dele puro, porque enquanto ele estava pensando isso, ele não pensou em todas as consequências. A gente tem que ter isso em consideração, né? Então ele tinha o pensamento dele que ele não levou até as últimas consequências. A gente está aqui, nesse coisa, a gente está levando. Exato, a gente não está levando. Eu não sei nem se ele se entendia, porque diz que Kant era tão complexo, o modo dele falar, não sei nem se ele se entendia. E tem um detalhe importante do Renascimento, muito obrigado, Guilherme. Um detalhe muito importante do Renascimento é o seguinte, vocês já ouviram falar que com o Renascimento a humanidade largou um certo obscurantismo para trás? Vocês já ouviram falar que no Iluminismo isso foi mais intenso ainda? Tem um pensador, o Olavo de Carvalho, né, ele mostra claramente que hoje em dia já se sabe que é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. No Renascimento, as tendências ocultistas, que eram mais refreadas no primeiro milênio, elas simplesmente explodiram. Entendeu? Então, Isaac Newton, profundamente ocultista. Vocês sabiam que Isaac Newton, além dos livros dele de física mecânica,
ele produziu muitíssimos livros de ocultismo Ele escreveu mais sobre alquimia do que sobre física. Então, ou seja, o ambiente intelectual da época, ele era muito influenciado por isso. Kant, na verdade, começa a ficar profundamente angustiado com aquela tensão que eu falei no começo, porque ele lê a obra de um ocultista e ele não aceita em hipótese alguma as propostas daquele ocultista. Aquele ocultista ficou muito famoso na época dele. Eu esqueci qual que é a nacionalidade dele agora, mas esse ocultista, depois de 50 anos, ele começou a produzir obras, ele já era famoso como cientista, ele já era famoso como alguém das artes e resolveu partir para a filosofia. Teve 3 produções intensas na época, né? E aí ele começa a produzir a antifilosofia dele muito influenciado pela vontade de fazer as pessoas não acreditarem naquele ocultista que era muito famoso naquela época, entenderam? Então, ou seja, o ambiente está todo, né? Bom, vamos continuar. A consciência, olha lá. Agora vamos ver a tradição. Tudo bem, né? A Bíblia vocês já entenderam que o conceito é errado, né? Deles. E a tradição? A tradição, gente, quando você segue as palavras, você vai, mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. Aí de repente, opa, olha como é que é sutil. Vamos lá. A tradição é uma comunicação da experiência original. Parece que não tem nada errado. Concorda? Parece que não tem nada errado. Desde que essa palavrinha não tivesse aqui. Porque essa palavra, para o modernista, não tem nada a ver com o que a tradição fala para a gente. É uma comunicação da verdade que é única e que não depende do tempo. E a verdade é Jesus. Né? Tudo bem que a verdade causou experiências, mas a origem da fé não é experiência. Bom, aí complica mais ainda, porque o modernista vai explicar que essa comunicação ela é eficaz em sugerir que as pessoas entrem naquela corrente religiosa por causa das fórmulas bem elaboradas, os dogmas. Mas os dogmas brotam do sentimento, né? Então, existem tradições igualmente válidas, entenderam? E olha lá, e essa eficácia de sugestão, porque os dogmas são muito bem elaborados, fazem com que a experiência se propague gerações pós-geração. Não está parecido mais ou menos com o que a gente pensa em tradição? Está parecido, mas está a experiência de novo lá, olha lá. Não é a experiência coisíssima nenhuma. E, para o modernista, qual que é a prova de verdade? Se você não tem um critério objetivo do que seja verdade, se eu não posso dizer que a camisa do fio é listrada, porque a verdade está na camisa, mas a verdade está na minha cabeça, então a verdade para o modernista é igualzinha do Kant. É um processamento mental do que eu vejo, do fenômeno. Então, se a verdade não é objetivo, mas ela é subjetiva, é um padrão meu de pensamento, então a coisa existir é prova de verdade, qualquer coisa é verdade. Daí você pode pensar por que o relativismo pegou tanto hoje em dia, né? Qualquer padrão de pensamento tem que ser padrão, porque a sua verdade é a minha verdade, é o seu processamento mental, é o meu processamento mental, né? Depende do ponto de vista. E aí, a prova de viver para o modernista é viver, ou seja, existir. E esse existir significa nas diferentes gerações, portanto, todas as religiões existentes são verdadeiras, porque todas as tradições fazem isso, elas existem na cabeça dos muçulmanos, dos hinduístas até hoje. Entenderam? Vamos continuar? E aí, gente, chega um ponto que realmente eu fiquei impressionado, né? O modernista, vocês lembram da história da necessidade do Kant? Olha a setinha preta, né? O modernista vai desenvolver e falar o seguinte: qual que é a origem da igreja? A igreja brota de uma necessidade que é individual, mas também que é coletiva, porque ninguém forma igreja sozinho. Uma pessoa que pensou uma religião numa determinada época e morreu, não formou religião, né? Mas então a igreja, ela é um parto, é assim que eles falam, da consciência individual e das consciências coletivas. Ela foi criada pelo povo, né? E a Igreja Católica pode-se dizer que ela... Da onde que vem a autoridade de uma igreja? Todas são igualmente válidas, então nós não podemos afirmar que a autoridade de uma igreja vem imediatamente de Deus.
Agora preste atenção na palavrinha, tá? Imediatamente. Vocês já pensaram em tirar esse I da palavra? Alguém já conhece a palavra imediatamente? O que significa imediatamente? Que não é mediado. O I é um prefixo de negação. Então o que o modernista vai dizer? Vira a página. O modernista vai dizer que olha lá, ele não aceita que a autoridade da igreja tenha vindo direto de Deus, né? Mas ele vai dizer, e aí? E quem é que criou a igreja católica? É Cristo. Mas foi Cristo mesmo que criou? Porque isso seria dizer que, da mesma forma que a autoridade da igreja vem imediatamente de Deus, se você aceitar que Cristo criou a igreja de maneira direta, Cristo criou a igreja imediatamente. O modernista não aceita isso. Por quê? Quem é que cria a igreja? Cristo, para o modernista, é o primeiro crente cristão, sucedido por outros. E ele, junto com outros, a igreja foi se formando mediatamente. Olha lá, ela não foi criada imediatamente por Cristo, mas mediatamente. Por que mediada? Porque precisou do processamento da fala e do pensamento de Cristo pelas sucessivas gerações. Ô Galvão, por isso que o pessoal fala que Jesus Cristo não era cristão. Sim. Por isso aí. Exatamente. É porque ele foi o primeiro que perguntou, mas quem é cristão é aquele que segue Cristo, né? Ou seja, maior confusão esse negócio. Não leva ninguém a lugar nenhum, né? Só envenena. Entenderam a questão, gente? A palavrinha? Então vamos continuar. Para frente aí. Olha lá. Então, não, é nessa página ainda. Jesus para o modernista é o primeiro crente. E ele sendo o primeiro crente, isso tem tudo a ver com o fato... Hein? Ele acredita em si mesmo, né? Jesus acredita em si mesmo. E esse Jesus é o Jesus da minha fé, não é o Jesus da história nem da ciência. Né? Então é o primeiro crente daquela corrente religiosa lá. Portanto, eles não acreditam que Jesus é Deus de jeito nenhum, né? Não pode acreditar. Vamos continuar. Hegel, vamos mudar de... Tudo bem. Vocês querem que eu pare? Vocês querem que eu continue? Pode continuar? Então tá, já nós não fizemos intervalo mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai terminar, se me falaram que vai terminar, tá? Vamos começar a pensar em Hegel? Hegel, gente, se a gente voltar lá naquela penúltima página, lembra dela? Para a gente entender bem a origem de uma antifilosofia na outra, a gente tem que pensar em Isaac Newton, com todos os renascentistas. Em seguida, você tem que pensar naquele David Hume, né? Que também estava na mesma época. Todos esses dois influenciando Kant. Depois Kant influencia Hegel. Hegel influencia Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach é contemporâneo de Marx. Marx é contemporâneo de Engels. E aí, pronto, explodiu, né? Estamos no final do século XIX. Hegel, logo depois de Kant. Então agora também não dá para a gente mergulhar em detalhes, mas eu vou colocar alguns elementos da antifilosofia do Hegel para a gente depois aplicar isso na teologia da libertação, tá? O Hegel, ele tá interessado no pensamento do Kant, mas ele está incomodado com o fato de que uma das consequências principais do pensamento de Kant é a negação de que nós podemos conhecer a verdade. Hegel enxerga isso, né? Quando Kant pensa daquele jeito, praticamente ele está dizendo que a gente não conhece a verdade. Hegel, não, a gente conhece sim, mas como é que a gente conhece? O Hegel, esse aqui a gente pode dizer claramente que ele tinha, tinha pés lá no ocultismo, também como na filosofia, né? Então ele vai apresentar uma visão um pouco diferente sobre a questão do sobrenatural. Hegel não se satisfaz com essa história de Kant dizer que a gente não pode nem afirmar que Deus existe, nem que Deus não existe, mas ele vai dizer, olha, existe um espírito universal. Mas na prática, quem que é o espírito universal para Kant? É a história. Tá? Para Hegel, perdão, para Hegel. É a história, é o processo histórico. Ele fala o seguinte, olha, existe um espírito universal que queria se conhecer... É uma confusão, tá bom? Então, existe um espírito universal que, na intenção de conhecer a verdade sobre si mesmo,
criou o universo e o ser humano como sua antítese. Ou seja, nós somos criados por este Espírito Universal porque o Espírito Universal queria se conhecer. Mas quem que é esse Espírito Universal no frigir dos ovos? Se você for analisar bem, o Hegel vai ter uma ideia imanentista misturada com um ocultismo esquisito aí, e ele vai dizer que nós somos criação desse Espírito, que não pode ser Deus de jeito nenhum, e que as diferentes gerações humanas ao longo da história, elas vão conhecendo esta verdade sobre este Espírito Universal. Tá vendo que confusão? Isso é famosíssimo no meio científico hoje em dia, né? Bom, mas o grande problema, além dessa coisa ocultista esquisita, é que aqui está uma das bases do desconstrucionismo marxista. Por quê? Porque Hegel vai dizer que esta evolução do conhecimento da verdade do Espírito Universal na sua criação se dá pelo processo histórico. Como? Grupos de seres humanos constroem algumas ideias, elevam algumas estruturas sociológicas, um jeito de pensar, mas naquela mesma época tem um grupo que não está satisfeito com aquilo e começa a enfrentar. Tem alguém fazendo isso hoje em dia na nossa sociedade? Tem, não tem? Tem alguém querendo destruir a sociedade, a civilização ocidental? Hegel percebe que isso sempre aconteceu, sempre tem gente do contra, não tem? Esse povo do contra que faz arruaça, que briga, que quer destruir escola, que quer que o pessoal fique anarquizado, sempre existiu. E o Hegel vai dizer o seguinte: até então todo mundo achava que esse povo fazia um desserviço, era ruim, eles faziam uma coisa ruim, de desconstruir as estruturas existentes, né? Hegel vai dizer que a gente precisa enxergar o lado bom desse povo. Porque esse povo, quando trabalha com o negativo, eles enfrentam as estruturas estabelecidas, aquelas estruturas meio fracas que estavam sendo mantidas por tradição, começa a trincar e aí os grupos posteriores criam estruturas melhores. Então Hegel vai dizer o seguinte: destruamos, aliás, como é que é? Valorizemos aqueles que desconstroem tudo que tem hoje em dia. Mas no fundo ele vai dizer que não é só valorizar os que sempre quiseram desconstruir. Ele vai dizer que a filosofia precisava caminhar nesse sentido de desconstruir tudo que existia antes, porque algo de melhor vai nascer em cima das cinzas. O poder criativo do mal. O poder criativo do mal. Ok? E aí, gente, a base do marxismo está aí, tá bom? Então, quando a gente vê o povo querendo acabar... eu vou fazer um comentário aqui, eu não vou repetir o gesto, eu vou pedir desculpa a todos, homens e mulheres. Vocês vão entender que eu não vou fazer o gesto, mas eu vi um vídeo, recebi no WhatsApp, de uma atriz famosa da Globo, já bem idosa, que estava numa conferência lá por causa dessas celebrações do grupo LGBT de ontem, né? Não sei qual estado do Brasil. E ela estava se dirigindo aos ativistas dessa causa lá, e ela disse, ela usou da mão, e eu não vou repetir o gesto dela, vou fazer questão de ficar assim, né? Ela usou da mão e falou assim: olha, eu apresento, me desculpem, eu vou falar, apresentam o meu, e fez o gesto, para a tradicional família brasileira. Entenderam o que ela disse? Então me perdoem, tá? Mas infelizmente a gente precisa perceber esse exemplo, né? Horroroso. Vamos continuar. A encíclica, o que tem de influência hegeliana no modernismo que o Pio X está condenando? Olha, o Pio X diz que todos os teólogos modernistas dizem, lembra daquela evolução do dogma e da fé? A evolução se passa por um movimento tanto positivo quanto negativo. O positivo é que os teólogos e o povo da hierarquia, eles vão processando os dogmas e vão colocando coisas novas, né? E o movimento de evolução negativa, vão tirando coisas caducas que não prestam mais. Exemplos de movimentos negativos, da evolução negativa, que os modernistas já insistiam naquela virada do século XIX para XX. Conceito de família e nacionalidade. O cristão e o católico precisam... Virada do século XIX para o século XX. Eles já falavam isso. Esse povo precisa parar com essa mania de pensar que família é a célula de organização da sociedade. Esse povo precisa parar de pensar que
que filho é de responsabilidade de pai e mãe, filho tem que ser de responsabilidade do Estado. Eles estão influenciados por quem nessa altura do campeonato? Marx já pensou isso. Marx já publicou com Engels A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado. E Marx já disse que o grande problema do mundo ocidental não é nem o acúmulo de capital, é outra coisa pior ainda, que é a estrutura da família judaico-cristã. Precisamos arrumar um jeito de destruir esse negócio para que o Estado crie as novas gerações no modelo justo do ideal marxista. Né? E da onde vem essa ideia da desconstrução do sentimento de valor à pátria? O plano de um governo mundial já nasce logo nos primeiros anos de produção do Marx. Né? E quem é que espertamente percebe que as ideias de Marx vão ser interessantes? Para quem que percebeu, teve a perspicácia de que as ideias do Marx seriam interessantíssimas? Os homens mais ricos da face da Terra. Não parece um paradoxo? Né? Depois que você começa a entender, você percebe que não tem nada de paradoxo. O marxismo, para poder dominar o mundo e fazer aquele governo único, o que ele tem que fazer? Ele tem que se apossar das riquezas, porque para chegar lá tem que ser uma aristocracia muito bem selecionada para poder dominar todo mundo. Como é que domina todo mundo? Tem que dominar o sistema de informação, tem que dominar a imprensa, tem que dominar a escola, tem que ter muito dinheiro para fazer isso, senão não consegue, entendeu? Tem que ser muito mais poderoso do que os mais poderosos do seu tempo. E é um padrão que a gente... É interessante falar, Galvão, também que assim, muitas pesquisas foram feitas, né, por esses grupos e que culminaram também na questão, por exemplo, de que eles percebem claramente que se uma criança entra na escola aos 6, 7 anos de idade com uma formação de valores e costumes vindo da família, dificilmente você consegue mudar aqueles valores e costumes, né, e a moral principalmente, né? Então, aí vem toda aquela história de vamos colocar as crianças na escola o mais cedo possível. Exatamente. Para que o pai e a mãe possam trabalhar, né? E para dar condições materiais melhores para os filhos, né? Então, aí também tá uma armadilha, né? Quanto mais cedo a criança vai para a escola, mais fácil ela é de ser educada pelo Estado e não pelos pais. Né? Então, aquela história de que os pais só veem a criança de noite, na hora de dormir. Então, os pais começam a não ter influência nenhuma sobre a formação dos valores da moral da criança. E nem quando chega em casa está tendo, porque tá no WhatsApp, na televisão. Então. Exatamente. Aí você coloca os meios de comunicação para fazer a complementação. Exatamente. Ok? Vamos continuar? Estou quase acabando, tá? Que Teologia de Libertação vai ser para outro encontro, tá bom? Então vamos continuar com a Passêndio Hegel. O Papa Pio X diz o seguinte: os modernistas insistem numa realidade dupla. A Igreja Católica ela tem a realidade da Igreja hierárquica, mas também existe uma Igreja popular. Quem que é a Igreja popular? O povão que sofre, que tem fome, que passa as necessidades múltiplas, mas também os padres e bispos que estão junto com esse povo, que não arredam o pé das comunidades e que lutam pelas causas. Essa é a Igreja popular, entendeu? Quem que é a Igreja hierárquica? Aqueles papas romanizados de todos os séculos, aquela opulência do Vaticano, os concílios, né, ultraconservadores, são as famílias burguesas ultraconservadoras, e porque elas estão interessadas na manutenção do sistema que as fizeram ricas. Os livros dos modernistas vão sempre colocar um grupo contra o outro. Então, isso não é a ideia marxista da luta de classes? Dentro da igreja tem uma luta de classes. A gente não percebe isso hoje em dia? Né? Vamos continuar? Olha só. E os modernistas, Pio X condena, né? Que fala o seguinte, que essas duas igrejas na história sempre entraram em embate, e especialmente do século XIX. Em seguida, por causa de Marx, aí que o embate pegou fogo mesmo. E para o modernista, esses embates eles entram dentro da lógica do Hegel. Esse povo aqui faria qual papel, segundo a antifilosofia hegeliana? Os que constroem. E esse povo aqui é o que o Hegel falou? Os que destroem, os que atacam, que querem fazer a moral vir abaixo, as estruturas virem abaixo. E esse povo aqui, para os hegelianos, é um povo ruim?
Não. Dos modernistas esse povo não errou. Tá? Vamos continuar? Olha lá. E destes embates ao longo do tempo, a igreja popular gradativamente deve superar a igreja hierárquica. E eles falam que ela deve, eles falam até de forma profética, né? Ela deve e tudo indica que ela vai. Continua enfrentando. É na escola, é nos círculos de estudo bíblico, é nas dioceses lá afastadas, etc e tal, entendeu? É com os grupos na Amazônia, papapá. Comunidades eclesiais de base, né? E aí é o seguinte, eu não vou, obviamente, entrar nesse detalhe agora, né? Mas quando a gente vai pegar os documentos da década de 60, em que... 60 coisíssima nenhuma. Os documentos da década de 80, em que o cardeal Ratzinger, que era cardeal, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele, com essa função no papado do João Paulo II, ele, junto com João Paulo II, condenaram a teologia da libertação não como uma heresia, mas como um conjunto de múltiplas heresias que, na prática, negavam toda a fé cristã. Não é negar um ponto. Pensa bem, lá no século XI e XII, devido àquela coisa do nominalismo, qual foi a heresia que foi proposta? A heresia relacionada com a Santíssima Trindade. Negou uma coisa importantíssima da fé. Mas é um ponto, o resto tudo foi mantido, né? A teologia da libertação, ela mantém toda a argumentação doutrinária do catolicismo, mas se você analisar os escritos, você percebe que ela perverte tudo. Ela faz, quando você fala crê em Deus Pai Todo-Poderoso, você está nada mais, segundo um teólogo da libertação, você está nada mais dizendo que você crê no processo histórico de libertação do ser humano das estruturas que oprimem aqui. A causa. Entendeu? Então é uma imanentização radical. Não existe vida sobrenatural. Apesar de que na pregação você vai escutar ele falando de céu e vida eterna. Mas se você analisa para valer o discurso, eles não acreditam e levam. E muitas pessoas, quando ficam muito tempo escutando um discurso de um teólogo da libertação, qual que é a tendência? Esfriar na fé. Né? Porque se o que importa é eu lutar pela causa da libertação dos pobres em todos os sentidos, mas não me importa lutar pela correção dos meus atos, porque no final das contas o juízo não tem nada a ver com uma decisão se eu vou para uma vida eterna, mas o reino é o reino que se estabelece aqui e agora. Então eu posso ter relações sexuais com a minha namorada. Se eu estiver lutando pela causa, eu estou de acordo com Jesus? Para o teólogo da libertação, sim. Eu posso ser uma pessoa que uso drogas e acho que aquilo está correto, e se eu estou diante de uma frente lá, de uma pastoral da paróquia, e eu estou em contato com um padre que é da teologia da libertação, ele vai achar, não, meu filho, tudo bem, você está lutando pela causa da libertação dos pobres, Jesus quis isso mesmo. Entendeu? E aí... a relativização sobre a correção dos fatos, né? E aí, no próximo encontro, a gente fala da teologia da libertação. Mas eu queria só dar uma deixa, que é o seguinte, para de fato acabar, né? Que a gente precisa ir embora. Quando eu levei vocês lá para aquele penúltimo... porque é o seguinte, vocês lembram que lá naquele penúltimo slide, eu falei para vocês que hoje a nossa discussão seria em cima dos efeitos do pensamento do Kant, de Hegel, gerando o pensamento modernista, e a denúncia disso e a desobediência com a teologia da libertação. Então, é o efeito na igreja, tá? Para a gente analisar esse fluxograma aqui, a gente tem que pensar o seguinte: Kant e Hegel tiveram influência só no movimento teológico moderno e pós-moderno? Não. Eles tiveram influência no movimento científico, eles tiveram influência no movimento político, na economia. Então, ou seja, a gente está vivendo no mundo pós-kantiano e pós-hegeliano, tá? Aí a gente vai entrar nessa análise depois, tá bom? Vamos ficar de pé, rezar uma Maria, ver se como é que é isso por esta aula. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, Rogai por nós. nós. Gostaria de dar um aviso. A nossa próxima aula vai ser dia 14 de outubro. Tudo bem. Por causa das datas, né, eventos e feriados, etc. Nossa próxima aula será 14 de outubro. Então, por favor, anotem que ele vai dar continuação nessa curso. Tá bom? Eu lembrei de uma coisa. Se você for entrar na internet e verificar referências a Pascendi, cuidado, tá? Porque existem dois movimentos pós-Pascendi. Um deles é um movimento cismático e o outro é um movimento que quer fazer que ninguém conheça Pascendi, tá? As duas coisas coexistem e são perigosíssimas, tá bom? Pascendi é muito fácil de ler, é só baixar no site do Vaticano. Do Vaticano. Só que a primeira impressão que você tem da leitura, você fica assim, aí depois você vai comendo mingau quente pelas beiradas, entendeu? E eu acho que esse esquema aqui ele vai ajudar, vale a pena ler. Mas cuidado com aquilo que tem uma discussão aí, alguns que não querem que a gente saiba da Pascendi, falam o seguinte, que é uma discussão fora do tempo e que a Pascendi seria uma condenação que o Papa Pio X estaria fazendo por causa do movimento de libertação, de unificação do território italiano e perda de territórios da Igreja Católica naquela época, no século XIX, certo? Isso é uma coisa, mas não é disso que o Papa Pio X está falando, não, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém. Estivemos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite.